Bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. Hoje, nós vamos discutir o tema que é o aneurisma de aorta abdominal. Os aneurismas são, por definição, a dilatação do vaso quando ele fica com mais de 50% acima do seu diâmetro normal. Eles podem ser congênitos ou adquiridos. Na aorta abdominal, a grande maioria é adquirido. A causa mais comum nessa localização é a aterosclerose, por isso o aneurisma vai ter relação com os fatores de risco para a aterosclerose. É o indivíduo com mais de 60 a 65 anos, é mais comum no sexo masculino, tem relação principalmente com o tabagismo, mas também com hipertensão, com dislipidemia, com diabetes, enfim, com aqueles fatores que nós sabemos que são causadores das placas de ateroma. Na aorta abdominal, o local mais comum, 90 a 95% dos casos, é a aorta infrarrenal. Isso é uma coisa boa, porque é justamente nessa localização que a abordagem intervencionista tem menos complicação. A maioria dos aneurismas são assintomáticos e são descobertos em exames de rotina ou feitos por outro motivo. O aneurisma ele pode se apresentar com dor, que em geral está relacionada à expansão do aneurisma e um risco maior de ruptura. A ruptura do aneurisma é uma catástrofe médica, é uma das maiores emergências que a gente tem. A mortalidade, mesmo com atendimento hospitalar, passa de 50%. Além da dor, o aneurisma pode raramente infectar, que é endarterite, mas é uma coisa muito rara, e ele pode ter a formação de trombos intramurais, são trombos localizados na artéria e que podem ter fenômenos embólicos distais. O aneurisma ele pode ser diagnosticado através do ultrassom, mas que é melhor como rastreamento, ou então pela angiotomografia. Esse método, principalmente nos detectores com mais de 64 canais, tem uma resolução anatômica excelente. De modo que a arteriografia, que é do padrão ouro, ela hoje em dia fica reservada quando você vai intervir. Então você pede a angiotomografia para conhecer os detalhes e se você decidir intervir, aí você faz no procedimento a arteriografia, de tanta evolução que a tomografia teve nos últimos anos. Todo paciente com aneurisma de aorta abdominal, independente do seu tamanho, tem que receber tratamento clínico. Ele começa com a interrupção do tabagismo. O tabagismo, como eu já falei, é o principal fator de risco. Temos também que usar estatina. Para alguns autores, o suficiente para tornar o LDL menor do que 70 a 100 mg por decilitro. Para outros autores, sempre estatina, mesmo que o LDL basal já seja menor do que 70, o que não é muito comum. A estatina, ela tem, além da redução do colesterol, os seus efeitos acessórios, principalmente a sua ação anti-inflamatória e de estabilização da placa de aterosclerose. Além disso, nós temos que lembrar que essa placa não está presente só no aneurisma. Essa placa é uma doença sistêmica. Então, esse mesmo paciente pode ter doença vascular periférica, doença cerebrovascular e, principalmente, doença coronariana. Então, a estatina é uma grande droga em que reduz a mortalidade cardiovascular dessa população. Também está indicado o uso de um antiagregante plaquetário na profilaxia primária e indispensável na profilaxia secundária no doente que já teve uma embolização distal. No doente que tem embolização distal, a questão se vale a pena ou não associar uma anticoagulação plena com varfarina. Não há uma resposta para isso atualmente. Na prática, a gente em geral não faz isso, a gente trata a maioria das pessoas só com AS, mas essa questão varfarina versus antiplaquetários está sendo estudada num trial chamado ARCH, que está justamente avaliando isso e que não tem os resultados publicados ainda na data de que esse podcast está sendo feito. Além de interromper o tabagismo, fazer estatina e fazer AS, nós temos que também lembrar de tratar os fatores de risco para a aterosclerose, tratar o diabetes, tratar a hipertensão arterial. E no caso da hipertensão, os inibidores do sistema renina, CGE, CoBRA, têm um papel fundamental, porque parece que eles também, assim como a estatina, teriam um efeito adicional, reduzindo a chance de crescimento e ruptura desse aneurisma. Se você optar pela intervenção cirúrgica, nós temos que lembrar que esse doente tem um alto risco cirúrgico. Primeiro, o risco do procedimento em si, infecção, sangramento. Além disso,
um risco sistêmico, porque são doentes coronariopatas. Então, o risco dele ter um infarto, um AVC no pré-op e no pós-op é muito alto. Então, a avaliação clínica pré-operatória tem que ser minuciosa. E nesse contexto do preparo para uma intervenção cirúrgica, os beta-bloqueadores eles aparecem como uma grande opção, porque se mostraram em algumas populações de alto risco para a cirurgia, que poderiam reduzir o risco de eventos no pré-operatório. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente tem um podcast anterior sobre o uso de beta-bloqueador em cirurgias não cardíacas. Lembrar que existe um grande grupo americano, o USPTF, que trabalha com prevenção, que recomenda que homens entre 55 e 75 anos tabagistas sejam rastreados com um ultrassom, que é um método de baixo custo e não invasivo. Essa conduta tem sido feita também por muitos cirurgiões aqui no Brasil. Quando que a gente intervém nesses pacientes, né? Quando é que vem essa indicação para a intervenção? A indicação para a intervenção vem quando o aneurisma tem mais do que 5,5 centímetros de diâmetro ou se houver dor, porque está associado à expansão e risco de ruptura, ou quando nos exames de segmento o aneurisma está crescendo mais do que 1 centímetro por ano. Então essas três indicações são as indicações fundamentais para uma intervenção. Há duas opções de intervenção. A opção cirúrgica, tradicional, tem ótimos resultados a longo prazo, só que um risco pré-operatório do infarto, do AVC que eu comentei anteriormente. E nós temos hoje a opção endovascular. Essa opção, que é a colocação de um stent, ela tem um risco do procedimento menor, porque é um procedimento percutâneo. É muito bom no doente com risco cirúrgico muito elevado. O problema é que muitas vezes esses doentes não têm uma durabilidade, principalmente pelo aparecimento do que se chama de endoleaks, que são pequenos vazamentos nas bordas do stent. Esse endoleak ele pode ser pequeno e não ter complicação nenhuma, mas ele pode alimentar um aneurisma e até levá-lo à ruptura. E isso exige que esses pacientes façam um segmento com tomografia, em geral anual, para acompanhar o aparecimento deles e muitas vezes novos procedimentos, tanto endovasculares, até conversão para cirurgia, podem ser necessários para corrigir o endoleak. Então hoje tem a opção cirúrgica e endovascular. A endovascular com menos risco pré-operatório, mas resultados não tão bons no longo prazo, talvez por doentes de risco cirúrgico muito alto. O grande desafio na intervenção são os pacientes que têm acometimento da aorta proximal, tronco celíaco, artérias renais e principalmente um aneurisma tóraco-abdominal. Esses pacientes, a colocação simples de um stent ou uma cirurgia tem o complicador de que você, além de corrigir o aneurisma, tem que garantir que esses ramos principais da aorta, as renais, o tronco celíaco e a artéria espinhal anterior, continuem pérvios. E muitas vezes você faz um procedimento combinado, cirúrgico mais endovascular, nesse tratamento. Quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato conosco pelo Facebook, Clínica Médica UF, ou através do nosso e-mail, pode